nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a igreja que concorda diz: Amém. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. O Senhor já tem falado conosco aqui nesta noite. E eu não sei se você prestou atenção. Cada uma das oportunidades, cada uma das palavras que foram ditas aqui estão trazendo para nós um alerta da parte do Senhor. E Ele continuará falando aqui nesta noite, amém? Te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Estaremos fazendo a leitura do versículo 12 apenas. Você pode continuar sentado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Quando se encontraram, amém? Assim diz a palavra do Senhor: ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Vamos repetir? Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. A carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo é considerada por alguns estudiosos como uma carta pastoral. Timóteo é chamado por Paulo de filho na fé, e este jovem chegou inclusive a acompanhar o apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias, cooperando com ele para a pregação do Evangelho. Porém, chega um determinado momento em que Timóteo é enviado à cidade de Éfeso com a finalidade de ser o pastor daquela igreja. E por isso Paulo redige esta carta, na qual nós encontramos orientações e ensinamentos referentes a todo o trato que aquele líder deveria ter com a igreja. E nós conseguimos encontrar 3 finalidades diferentes e específicas dentro desta carta. A primeira é o combate às heresias e a necessidade de nomear homens espirituais e moralmente capacitados para o exercício do ministério e a instrução no caminho da piedade. Quando nós lemos a totalidade dessa carta, observamos que no capítulo 1, o apóstolo Paulo demonstra uma preocupação contra as falsas doutrinas que eram ensinadas naquela época. Pois no momento em que eles estavam sendo vividos, estava marcado pela apostasia, pelo gnosticismo. O apóstolo Paulo ele queria evitar que as pessoas fossem contaminadas com esses ensinos. E é por isso que ele fala que Timóteo deveria permanecer em Éfeso justamente para combater esta onda de heresia, de apostasia que estava acontecendo naquele lugar. Quando nós lemos o capítulo 2 dessa carta, nós observamos que o apóstolo Paulo ele se preocupa com as formas de oração e de adoração na igreja. É uma carta pastoral onde traz instruções ao pastor de como as coisas deveriam acontecer na igreja. Já no capítulo 3, nós observamos as suas preocupações com o comportamento de todos aqueles que desempenham papéis de liderança na igreja, os presbíteros e os diáconos. E neste capítulo 4, no qual nós iremos nos ater nesta noite, ele faz um breve resumo de toda a totalidade da carta e ele passa instruções a Timóteo, instruções especificamente a Timóteo, que era o pastor daquela igreja, para que Timóteo pudesse pôr em prática todas aquelas coisas. Já nos 2 últimos capítulos, nós percebemos uma abordagem voltada aos diversos grupos que existiam na igreja, os diversos membros que tinham ali, e a forma com a qual aquele jovem presbítero deveria lidar com eles. O grupo das viúvas, os jovens, as crianças, e por aí vai. Só que, dentre todas essas orientações, as do capítulo 4, que são mais direcionadas, a Timóteo, a gente pode compreender aqui desse versículo que a gente leu. Eu separei alguns pontos aqui e eu gostaria de tratar nesta noite aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de fazer menção
é relacionado à idade de Timóteo. Alguns estudiosos acreditam que Timóteo possuía cerca de 30 anos quando ele assumiu o pastoreio da igreja de Éfeso. A idade era considerada muito jovem pelas pessoas daquela época, porque não era de costume alguém tão novo assim assumir uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes a gente observa para os jovens e a gente começa a pensar: olha, é imaturo, é inexperiente, ainda está verde, ainda não tem aquela experiência que é necessária para conduzir a obra. E por isso Paulo, por muita sabedoria que tinha dada por Deus, é claro, ele começa a orientar Timóteo: olha, Timóteo, seja exemplo. Não deixe que a tua idade venha a afetar o teu ministério. Não deixe que as pessoas possam duvidar da capacidade que te foi dada, concedida por Deus. Mas seja um exemplo, mostrando para aquelas pessoas ali que você faz a diferença, que você é digno de ser aceito ali naquele lugar, como presbítero, como pastor daquele povo. O segundo momento, o segundo ponto, na realidade, que eu gostaria de trazer aqui, é que Timóteo ele deveria ser um exemplo para os fiéis. Precisamos frisar que Timóteo, como pastor, deveria ser visto por todos como o maior exemplo de pessoa que se aparenta, que se apresenta, que se assemelha com Jesus Cristo no ambiente da igreja. O líder deve ser visto como o padrão, como o modelo a ser seguido. Timóteo deveria ter cuidado em passar as orientações corretas para os membros da sua igreja. E muito além disso, além de pregar e de ensinar, ele deveria mostrar tudo aquilo com o seu exemplo. Porque nada adianta ele apenas falar e não vivenciar aquilo na prática. Era necessário que as pessoas observassem o comportamento de Timóteo para que elas pudessem seguir aquele exemplo, para que ele pudesse ser irrepreensível, para que não houvesse espaço e abertura para que aquelas pessoas dissessem: olha, você falhou aqui, você falhou ali. Era necessário então que ele fosse um exemplo para os fiéis. E o apóstolo Paulo, ele chega a ser este exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele compreendeu a verdade do Evangelho de uma forma tão grande e compreendeu a importância que ele tinha de ser um exemplo, que ele buscou viver integramente aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Aleluia! Mesmo cometendo falhas, mesmo cometendo erros, Paulo, ele era considerado como exemplo. Ele queria que Timóteo seguisse esse exemplo também. Uma outra coisa que nós podemos observar é que Paulo diz a Timóteo que ele deveria ser um exemplo na palavra. Glória a Deus, aleluia. E diferente do que muitas vezes nós pensamos quando fazemos uma leitura rápida desse texto, o comentarista Norman Chaplin, ele afirma que o exemplo na palavra estava relacionado à sua fala. Aquilo que Timóteo iria falar e como ele iria falar com as pessoas. O trato que ele deveria ter, o vocabulário que ele deveria utilizar para o seu dia a dia, para a sua vida dentro da igreja e fora da igreja. Ele destaca a importância desse vocabulário utilizado pelo dia a dia do líder e a sua maneira de falar, a importância de evitar conversas impuras, fúteis, conforme a sua juventude poderia impulsionar ao fazer. Mas pelo contrário, as suas palavras devem ser temperadas com graça, com bondade, com amor e com poder, dando assim testemunho de Cristo e de seus cuidados pelos homens. Além disso, o pastor deve ser veraz naquilo que diz, cheio de conselhos espirituais que reflitam o seu caráter igualmente espiritual. Toda a conversa de um pastor deveria ser útil para a edificação, a fim de que os ouvintes recebam graça. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Paulo diz: olha, Timóteo, seja exemplo no seu comportamento. E nós podemos observar mais uma vez que a forma de vida de Timóteo, a maneira dele ser e a maneira dele agir, deveria transparecer a essência de Jesus Cristo, na sua maneira de falar, como observamos, mas também em todas as suas atitudes. O fruto do Espírito deve ser manifestado na vida do ministro, e isso só é obtido
a partir do momento em que nós andamos com Ele e nos relacionamos com Ele. Quanto mais eu ando com alguém, quanto mais eu convivo e me relaciono com as pessoas, eu me torno parecido com aquelas pessoas com as quais eu estou andando. A gente pode observar isso no grupo de jovens, adolescentes, a gente sempre vê que eles andam bem parecidos. As roupas que eles usam são iguais, a forma que eles andam são iguais, são muito semelhantes. E da mesma forma com a qual nós nos tornamos parecidos uns com os outros, com o convívio, com a rotina, Deus espera que nós sejamos parecidos com Cristo cada dia mais. E para isso é necessário nos relacionarmos com Ele. Para isso é necessário vivermos uma vida de constante busca, de oração, de meditação na palavra de Deus, para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que nós possamos ser este exemplo de comportamento onde quer que nós estejamos. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos exemplos dentro da igreja e que nós sejamos exemplos lá fora também. E eu gostaria de pontuar algo aqui que eu achei muito interessante, que em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos, porque cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. E ele diz mais em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo está dizendo aqui nessas duas passagens é que o relacionamento interpessoal entre os membros da igreja, a importância de respeitarmos uns aos outros, a importância de buscarmos ajudar uns aos outros, para que sejamos transformados dia após dia, para que um possa auxiliar um ao outro a ser mudado, a ser transformado em imagem e semelhança de Jesus Cristo, até o dia que nós cheguemos à nossa morada eterna. A palavra do Senhor nos orienta que é necessário que nós vivamos em paz uns com os outros, para que nós possamos contemplar a face do Senhor. Não é apenas ser exemplo do lado de fora da igreja, nós devemos ser exemplo aqui dentro também. Nós devemos respeitar um ao outro, à medida das suas dificuldades, das suas necessidades. Nós devemos olhar com um olhar de compaixão também para aqueles que estão aqui dentro, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós precisamos ser transformados dia após dia, precisamos ser moldados. E é esta união aqui, é eu estando um com o outro aqui, em comunhão, vivendo, que vai proporcionar que essa transformação e esse agir de Deus venha a ser completo nas nossas vidas. Onde quer que nós estejamos, onde quer que eu e você vá, a luz de Cristo deve resplandecer nas nossas vidas. As pessoas devem olhar para nós, devem olhar para o nosso comportamento, dentro e fora da igreja, e enxergar Jesus Cristo. Aleluia! Porque nós, desta forma, estamos pregando o Evangelho também. Porque as pessoas observam muito a nossa forma de ser, o nosso comportamento, muito mais daquilo que nós falamos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o exemplo no amor. Neste ponto, nós observamos que o apóstolo Paulo trata de toda a temática que envolve o Evangelho, que é o amor. É o plano de fundo do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Romanos 5,8 também está escrito que Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como servos do Senhor, meus irmãos, nós devemos demonstrar o nosso amor para com o próximo. Devemos nos importar com as suas necessidades, como eu falei antes. Devemos auxiliar aqueles que precisam. Devemos estar disponíveis a ajudar. Porque se não tivermos amor, de nada adianta. Não adianta dons, não adianta talento. Quando nós amamos,
nós estamos manifestando a essência de Deus através das nossas vidas. Amar é uma decisão. Nós escolhemos amar. Você que é pai, você que é mãe, você ama o seu filho, mesmo com todos os defeitos que ele possui. Você que é casado, você que tem um namorado, você que é noivo, você ama o seu outro noivo, sua namorada, seu esposo, mesmo sabendo que ele tem defeitos, porque você escolheu amar ele. Da mesma forma, nós devemos escolher amar uns aos outros. Aleluia. Jesus Cristo diz em João capítulo 15, versículo 13, que não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Não existe maior prova do amor dos cristãos para com todos aqueles que ainda não são cristãos do que anunciar a palavra da verdade para aqueles que estão perecendo. Saulo falou muito bem aqui na saudação que ele deu, que é necessário que nós venhamos sair das quatro paredes. É necessário que nós venhamos pôr em prática aquilo que nós recebemos. É necessário que nós venhamos dar a cura, o remédio, a solução para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão morrendo, indo a passos largos para o inferno. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. É necessário pôr a mão na massa. É necessário termos consciência disso e fazermos aquilo que nos foi ordenado. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, que ele deveria ser um exemplo na fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos uma noção sobre a definição de fé que a Bíblia nos diz. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras traduções nós vamos encontrar que ela é o firme fundamento. Se ela é o firme fundamento, nos dá uma ideia de que é algo que deve estar alicerçado. Se ela é a certeza, ela nos mostra que não há espaço para ter dúvidas. É algo que está firme, que está alicerçado e que não pode ser desfeito tão facilmente. E aí, o autor Champlin, ele aborda 4 pontos que possuem a relação com a natureza da fé. A fé é a outorga da alma aos cuidados de Cristo. É uma decisão da alma que afeta o seu próprio destino. Não consiste da mera crença em um credo. O que ele está dizendo aqui? Que a fé é a partir do momento que nós entregamos a nossa alma a Cristo. É a partir do momento que nós deixamos e permitimos que Ele venha reger, que Ele venha guiar e conduzir as nossas vidas. Que nós não vivamos mais para aquilo que nós queremos viver, mas para que nós vivamos para aquilo que Ele quer que nós venhamos viver, para que nós venhamos cumprir os propósitos deles na nossa vida. O segundo ponto sobre a natureza da fé que ele traz é que é uma qualidade espiritual que guia a vida, como eu tinha dito aqui agora. É o resultado dessa outorga original, dessa entrega da alma que você fez a partir do momento que você recebeu a Cristo. É pela fé que nós temos o poder de crer e confiar naquilo que é eterno, de buscar o espiritual em vez de nos voltarmos para as coisas terrenas. A fé é uma obra, é a evidência do novo nascimento. Observamos a partir desses pontos que tudo que o cristão precisa para a sua vida tem que estar relacionado com a fé. Porém, a nossa fé não deve ser pautada naquilo que nós queremos que Deus realize, mas sim no fato de que Ele irá cumprir com as suas promessas para com as nossas vidas. Se você tem fé de que Deus vai realizar aquilo que você deseja, você pode se frustrar. Porém, se a tua fé te torna capaz de reconhecer que, independentemente do
problema em que você esteja passando. Se você está enfrentando problemas, passando por aflições, ou se você está em um momento de bonança, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor prometeu estar conosco. Esta é a nossa esperança. Esta é a razão da nossa fé. Um dia nos encontrarmos com Ele. A nossa fé, meus queridos, ela tem que estar no caminho certo, naquilo em que verdadeiramente a palavra do Senhor nos orienta, para que nós possamos estar firmados neste alicerce, para que nós não venhamos nos deixar levar por qualquer situação, por qualquer problema, por qualquer dificuldade. Nós devemos ter a certeza de que, olha, independente do que está acontecendo, Ele está comigo. Eu sirvo a Ele não para Ele fazer aquilo que eu quero, mas para eu obedecê-lo, para que eu venha a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque um dia eu quero estar com Ele. Se não for desta forma, a nossa fé está errada. Se não for dessa forma, quando vierem os problemas, quando vierem as dificuldades, nós vamos fracassar, nós vamos falhar, nós vamos cair. Um outro exemplo, de vários que a Bíblia nos traz sobre fé, está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, na qual o apóstolo Paulo ele compara a fé como um escudo. E ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé é a essência da vida cristã. Tudo que nós fazemos é por meio da fé em Cristo Jesus Cristo. E é por meio desta fé que nós podemos enfrentar e vencer os nossos maiores inimigos. Inimigos esses espirituais que a Bíblia nos mostra. Quando temos uma fé firmada em Cristo, Ele irá nos proteger como escudo, nos guardando das tentações, nos guardando das investidas do maligno. E é por isso que Paulo aconselha Timóteo a ser um exemplo da fé, para que ele pudesse enfrentar as dificuldades relacionadas no exercício do seu chamado, do seu ministério, e para que todos os cristãos sigam este exemplo. E o último ponto desse versículo que nós lemos, que Paulo aconselha Timóteo a ser exemplo, é na pureza. A pureza nesse caso pode ser relacionada à pureza da mente, como também à pureza do corpo. No entanto, nesse contexto que está sendo referido aqui, acredita-se que a pureza está relacionada com as condutas sexuais. Nós vivemos em uma sociedade que propaga a imoralidade sexual em tudo. Nas propagandas de TV, seja futebol, bebida, carros, joias, o que a gente vê sempre tem algo relacionado à imoralidade. As conversas das pessoas aí fora. Se você vai na faculdade, você encontra pessoas que falam palavras torpes, que têm comportamento imoral. Se você vai no seu trabalho, você encontra isso também. Estamos rodeados por pessoas que estão corrompidas. E nós não podemos nos deixar ser contaminados com essas coisas. É necessário que nós estejamos firmados em Cristo o tempo inteiro. É necessário que nós venhamos buscar guardar a nossa mente de todo este bombardeio que nós recebemos todos os dias, para que nós possamos viver em santidade. Só que, infelizmente, a imoralidade sexual que está no meio de toda a sociedade, ela tem se filtrado também nas igrejas, através da vida de alguns que não compreenderam ainda a importância do sacrifício de Jesus Cristo. E para que isso seja evitado, para que essa propagação comece a ser difundida na igreja, Paulo orienta Timóteo a ser um exemplo da pureza. E isso deveria começar da própria mente dele, que é o responsável pela transmissão dos impulsos e vontades para o nosso organismo. Se nós combatemos os nossos pensamentos impuros, dificilmente teremos as ações que transparecem a inconstância na vida cristã. Dificilmente nós estaremos caindo no mesmo pecado. Por quê? Porque nós estamos buscando guardar a nossa mente. A nossa mente é o responsável pelo comando de todo o nosso corpo. A nossa mente ela deve estar pura. E
Infelizmente, muitas vezes nós não estamos blindados de todas as coisas, mas devemos o tempo inteiro, através da oração, através da leitura da palavra do Senhor, buscar esse revestimento para as nossas vidas, buscar esta proteção para as nossas vidas, utilizando-nos da fé, como já foi dito, para que a gente possa fugir de todos esses males, de todos esses embaraços que o inimigo quer lançar nas nossas vidas. A maneira com a qual nós devemos viver é uma vida santa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se nós queremos ter um encontro com Cristo, nós devemos viver em santidade. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia de como viver em pureza está em Gálatas 5,16, que diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Para que nós vivamos no Espírito, nós precisamos negar a nós mesmos. Precisamos renunciar às paixões e desejos da nossa carne. E vivendo dessa forma, nós estaremos agradando ao Senhor. E para finalizar esta breve reflexão, um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que Paulo faz questão de ensinar a Timóteo, que já foi dito aqui anteriormente, mas agora a gente vai se aprofundar mais um pouquinho, é sobre o ensino de heresias dentro da igreja. Quando nós lemos o versículo 13 desse capítulo 4, a palavra do Senhor diz: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo aconselha o jovem Timóteo a ir contra esses ensinos errados que estavam acontecendo dentro da igreja daquela época. Desde a igreja primitiva, os cristãos sofrem com o ensino de doutrinas erradas, com a propagação de heresias e com a apostasia. A partir do primeiro versículo desse capítulo 4, nós observamos que diz assim a palavra do Senhor: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas e que têm a consciência papelizada. A igreja, sem sombra de dúvidas, vez ou outra, é atacada por esses ensinos. Muitas vezes até aqueles que pregam essas coisas não possuem a noção de que essas orientações que eles estão passando e estão transmitindo ferem a verdade da palavra de Deus. Nós temos vivido uma época de mensagens que não geram mudança nas nossas vidas. Mensagens que têm uma finalidade apenas voltada para as coisas aqui da terra, mas nada relacionado às coisas do céu. Mensagens até muitas vezes que manifestam e mostram o poder de Deus, mas para nos servir, como se nós fôssemos deuses e Ele fosse o nosso servo. É como se Deus tivesse a obrigação de nos curar. É como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que nós queremos. É como se Deus tivesse a obrigação de nos dar um emprego. E muitas vezes nós vamos absorvendo essas informações, esses ruídos que são gerados às vezes pela comunicação daquele que está falando, e nós vivemos de maneira errada. Achamos que Deus ele tem que realmente fazer aquilo que nós queremos. E nós nos entristecemos quando nós passamos por problemas, nos entristecemos e nos deixamos abater quando nós enfrentamos dificuldades. Achamos que Deus se esqueceu de nós, achamos que Deus não está conosco, sendo que a sua palavra nos diz que Ele exorta, Ele corrige, Ele açoita aquele que Ele tem por filho, aquele que Ele ama. Se nós estamos passando por problemas, meus irmãos, se nós estamos enfrentando dificuldades, todas essas dificuldades, a palavra do Senhor vai nos dizer que elas servem para moldar o nosso caráter, elas servem para transformar as nossas vidas, porque o interesse de Deus é nos deixar parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Se nós somos filhos de Deus, e Jesus Cristo também é Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, nós devemos seguir este exemplo do nosso irmão, que é Jesus Cristo. A nossa vida, ela tem que ser transformada dia após dia. E por isso nós vamos ter que sofrer sim, queridos.
Nós vamos passar por problemas, vamos sim. Nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, vamos. Mas Ele está conosco. Ele está moldando o nosso caráter. Ele está transformando as nossas vidas. Precisamos estar alertas a todas essas coisas. O pastor Russell Shedd, ele aborda 3 elementos que caracterizam a apostasia. Algo que estava acontecendo naquela época e que infelizmente ainda acontece nos dias de hoje também. Ele disse que a fonte da apostasia são os espíritos enganadores. O ensino são ensinos de demônio. E os agentes, infelizmente, são alguns que estão dentro da comunidade cristã. Desconfie de pregações onde o centro é o homem. Desconfie de pregações onde Deus aparece como alguém que deve fazer aquilo que nós queremos. A nossa fé não deve estar firmada nessas coisas. Aleluia! Glória a E Deus. muitos pregadores famosos aí afora estão pregando dessa forma. Estão se utilizando de técnicas de administração, de técnicas de persuasão e convencimento, para que as pessoas venham aplicar isso na sua vida para conquistar e alcançar coisas aqui na terra. Mas como eu já disse antes, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é a eternidade. Neste final de mensagem você pode até estar se perguntando: bom, qual o objetivo desta mensagem para nós que somos igreja? Se a carta de Paulo a Timóteo é uma carta para orientar os pastores, qual o objetivo dessa mensagem? E quando nós vemos o versículo 5 e 6 do capítulo 1, nós obtemos a resposta dessa seguinte indagação. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas. Assim como o líder, o presbítero da igreja, ele deve obedecer a esses ensinamentos, nós devemos também segui-lo. Afinal, se o líder é um modelo, isso significa que este modelo deve ser seguido. Tenha sempre firme a sua fé. Guarde essas palavras no seu coração para que você possa viver de maneira que agrade ao Senhor, para que você não venha ser enganado pelo engordo do maligno. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Eu agradeço pela oportunidade. Deus em Cristo, abençoe cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus. Paz, irmãos, amém. Que possamos